Ana no meio do caminho, e Oi. ela ficou mais um tempinho com a gente. E a Thalita hoje vai falar de um caso clínico da unidade clínica, que tem a moderação da Angélica Cerqueira, que é endocrinologista e membro e é médica da rotina do hospital, da unidade clínica do hospital. Thalita, vou passar para você, tá? Vamos ver se deixar o microfone desligado e no final da apresentação delas eu abro para perguntas. Boa noite todo mundo. Eu vou apresentar um caso clínico que eu acredito que seja bem interessante. O título, que é a febre nem sempre é um sinal de infecção, que serve um pouquinho para a gente refletir ao longo do caso. Eu vou compartilhar a imagem aqui, e aí eu não vou conseguir... Eu não estou conseguindo compartilhar como está. Pronto. Dá para ver direitinho? Dá para ver a imagem? Oi, não. Agora você tem que botar no modo de apresentação para ficar maior. Eu coloquei, não está aparecendo para vocês, não? Não foi, ainda não. Novo. Ainda não, tá ali. Foi? Apareceu? Não. Não. Para mim aparece aqui. Fecha e Vou parar. começa de novo. Vou então fazer de novo. Está aparecendo agora. Aparece? Sim. Então tá. Então, o tema é esse, né? Quando a febre não é sinônimo de infecção. Sou a Thalita, né? R2 de clínica médica, moderadora Angélica. E esse símbolozinho aqui de cima é um símbolo que dos residentes de clínica criaram para que a gente conseguisse mostrar os trabalhos da residência, ter uma visibilidade maior para os residentes da Unimed. E a gente tem usado isso nos nossos trabalhos. Vou começar. Caso clínico. Identificação. Ainda não está na apresentação, não está no modo de apresentação ainda. Não, Não, está aparecendo só quando você abre o PowerPoint. Thalita, ali embaixo, ó, você vai ter uma opção de colocar em tela cheia no canto inferior da tela. Mas ainda não está colocado. Aqui pra gente aparece como se não tivesse no modo tela cheia. Tenta apertar novamente. Foi? Ainda não, para mim não, pelo menos. No canto inferior mesmo da tela, próximo ali do mais e do menos, ali embaixo. Eu já vi isso acontecer, de não ir de jeito nenhum.
Eu até simulei um pouco antes aqui com... Deixa eu botar. Foi. Não, por enquanto não. O que você pode tentar fazer é ir ali no Zoom e só... Desculpa. Você pode só aumentar o Zoom. Agora foi, não? Não. Nossa. Thalita, eu vou Isso, para aí, deixa eu tentar compartilhar para mostrar para você como é que eu faço que entrou agora direito. Espera aí, deixa eu parar aqui, então. Para rapidinho que eu vou te mostrar onde você vai clicar, vou te mandar pelo WhatsApp. Vai relaxar. Um beijo grande no coração. Vou então... Experimenta compartilhar o seu computador e depois entra no PowerPoint e compartilha a tela. Foi isso que eu fiz agora, funcionou. Abrir a bandeja, a janela do aplicativo, né? Isso, você vai abrir a bandeja, a janela, você vai selecionar a aba para visualizar toda a tua tela, vai dar o OK, e aí você abre o PowerPoint. Não, foi o que eu fiz. Nossa, a tela inteira, janela do aplicativo e compartilhar. Foi? Não, não foi, não. Ô, Mônica, por que você não pega a apresentação dela, espelha no seu computador e aí ela vai dando a aula e vai ficando próximo? É isso que eu ia falar. Manda para mim, Thalita. Eu te mandei já, não? Eu estou vendo a sua apresentação, Thalita. Mas não fica em tela inteira. Clica no modo apresentação. Já cliquei no módulo apresentação. No canto inferior direito daí do PowerPoint? Né? Já botei em módulo... Para mim aparece. Estranho. Pra gente... Já tentou fazer indo lá por cima? Ao invés de ir no canto exibir. inferior direito? Thalita, manda para assim? mim. Eu ia pelo WhatsApp. sugerir isso que o Dr. Eduardo sugeriu. Eu acho que seria interessante você tentar pela barra de cima mesmo, na parte de apresentar, tipo, o PowerPoint, para ver se vai manualmente. Porque geralmente esse canto inferior direito é que funciona. Tenta lá de cima. Tá. Foi agora, não? Não, me manda, Thalita, que eu consigo por aqui. Tá. Pode mandar no WhatsApp, que eu abro aqui. Pessoal, boa noite. Eu não falei antes que eu estava sem o áudio, tá? Boa sessão para todos aí. Bom, Thalita, se não funcionar, por enquanto para mim não está funcionando não. Tenta só aumentar e ir para o modo fora da apresentação e aumentar o zoom ali no canto inferior direito. Fora, peraí, da apresentação. Deixa eu encerrar aqui, então. Consegue ver agora maior, não? Ficou melhor. Vou tentar mandar para a Mônica. Você não quer me mandar? Não fica mais fácil? Ver se eu consigo jogar aqui? Eu tô enviando.
Então, vamos aguardar uns minutinhos que a gente resolve isso. Falei para Carmen que aquilo é quando a paciência do Ariano acaba. Não, isso tem um ano, né? Tem um ano, quase todo dia ela me pergunta tudo. É só ler o nome. Amor, essa foi ótima. Alô? Eu mandei para a Mônica, eu vou parar de compartilhar aqui então. Para a Mônica compartilhar. Vê se vocês conseguem ver agora. Sim, perfeito. Olha, Tá bom. agora foi. O meu não foi de jeito nenhum. Acontece. Vou deixar para você aí, tá? Opa, podemos começar. Sim, podemos começar. Thalita, todo seu. Pronto, mas aí você passa o slide, Mônica? Passo sim, pode deixar. Então, tá. Pode passar então, que a gente estava no caso clínico, né? Quando a febre não é sinônimo de infecção, é um caso clínico, identificação MLMF, feminino, 34 anos, casada, advogada. A queixa principal, febre e cansaço. História da doença atual, o paciente refere quadro de cansaço, febre aferida em 38,5 e odinofagia há 4 dias, sem outras queixas. Nega comorbidades e uso de medicações. História social, exercícios físicos de média a alta intensidade 5 vezes por semana. A paciente estava se preparando para um concurso da Polícia Federal e vinha numa rotina já de exercícios físicos há aproximadamente 1 ano. Ao exame, lúcido e orientado, cianótica, nictérica, corada, 1/4, hidratada, febril, taquipneica área ambiente, taquicárdica. E quando compartilhou, desconfigurou, né? Os sinais vitais, PA de 120/80, frequência cardíaca de 112, frequência respiratória de 32, saturando a 99 e uma temperatura axilar de 38,9. O exame de orofaringe não tinha hiperemia, não tinha placas de pus, tonsilas palatinas centradas. Exame cardíaco, ritmo cardíaco regular, agulhas normofonéticas, não tinha sopro, não tinha extracístoles. Aparelho respiratório, murmúrio vesicular audível, sem ruídos adventícios. O abdômen flácido, peristáltico e indolor. Membros inferiores, as panturrilhas livres, sem edemas, os pulsos periféricos simétricos e preservados. Pode passar, Mônica. Foi pedido, então, um laboratório, esse foi atendimento de emergência, e eu destaquei os exames que possuíam alguma alteração. Foi pedido uma série de exames, né? O dedímero estava um pouquinho aumentado, a série vermelha, uma redução, hemácia de 13,56, hemoglobina de 11,5, hematócrito de 34,3 e um PCR aumentado em 5,4. Como a doença do momento, foi pedido um PCR COVID que veio negativo e também uma tomografia de tórax que veio sem alterações. Pode passar, por favor. Então, a hipótese diagnóstica foi COVID, a paciente recebeu alta hospitalar com sintomáticos. Pode passar. A paciente retorna, então, após 6 dias, com queixa de mal-estar, cansaço e febre.
já seria um D10 de início dos sintomas. Ao exame, hipocorado, uma cruz em 4, taquicárdica e eupneica em ar ambiente, uma PA de 134/78, frequência cardíaca de 115, frequência respiratória de 20, saturação de 99 e uma temperatura de 38,2. O laboratório, o único que apresentava diferente, né, uma alteração diferente da anterior, foi o PCR de 1,8. Ela mantinha a série vermelha um pouco reduzida, dessa vez não foi solicitado o dedímero. Fez um novo SWAB para COVID, o resultado foi negativo. Fez um eletro, que apresentou uma taquicardia sinusal, e uma tomografia de tórax, novamente sem alterações. Recebeu alta, com prescrição de azitromicina e corticoide, prednisolona de 20 miligramas para ser usado por 5 dias. Pode passar. A paciente novamente retorna ao hospital após 2 dias, com queixa de febre diária, náusea, inapetência e piora do cansaço. Ela referiu nessa consulta que ela possuía, né, o oxímetro em casa e todas as aferições a oximetria apresentava acima de 95%. Ela já estava no 12º dia do início dos sintomas. Ao exame, ela mantinha taquicardia, sempre uma frequência cardíaca entre 110 e 120, e eupneica em ar ambiente. Pode clicar, por favor, Mônica, que vai aparecer os sinais vitais. Isso. PA de 110/70, frequência cardíaca de 117, frequência respiratória de 18, saturação de 99 e a temperatura axilar de 38 graus. A conduta foi realizada uma hidratação venosa e sintomáticos, na ocasião de pirona e medicações para dor. E, novamente, o paciente recebe alta hospitalar. Pode passar, por favor. A paciente retorna novamente pela 4ª vez ao hospital após 3 dias, com queixa de manter a febre e a fadiga e uma queixa de odinofagia. Já estava no 14º dia do início dos sintomas. Ao exame, ela se mantém taquicárdica, taquipneica em ar ambiente, uma PA de 110/70, uma frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 24, mantém sempre a saturação elevada, de 99, e uma temperatura axilar de 38,7. O exame físico inalterado, a orofaringe se mantinha inalterada, e o aparelho respiratório, cardíaco, abdômen, todo sem alterações. São solicitados novamente exames complementares, ela faz um novo exame, um EAS, uma nova tomografia de tórax, dessa vez uma também de abdômen, e não é visualizada nenhuma alteração nesses exames. Quanto ao laboratório, ela apresenta uma gama-GT de 52, um TGO de 50, um TGP de 107, um dedímero levemente aumentado, leucócito de 12.500, com aumento de segmentados, e uma PCR de 6,5. Então, ela tem uma função hepática tocada e um leucócito um pouco elevado. Pode passar, por favor. Ela estava usando corticoide, né? Ela estava usando a prednisolona. Também estava no 4º dia. Pode passar. Isso. Como já era a 4ª vez que essa paciente vinha ao hospital, então decidiu-se por internar para investigar uma febre de origem determinada, uma vez que toda a investigação estava indo para esse lado COVID, mas ela já tinha feito 3 PCRs, já tinha feito 3 tomografias e não apresentava nenhuma alteração. E ela mantinha uma queixa diária de febre e fadiga. Pode passar. E aí a gente faz uma reflexão, a gente parou, né, pensou em colocar esses slides para a gente pensar um pouquinho mesmo. Será que toda febre é infecção? Será que toda vez que a gente tem uma febre, a gente vai pensar só por esse lado? E a febre é um sinal de alerta, não uma doença em si, né, por sua definição, e a gente tem que abrir um pouco o nosso pensamento, o nosso leque de opções. Pode clicar, por favor, Mônica? E essas seriam as outras causas de febre. Quando você pensa em febre de origem indeterminada, você tem algumas outras causas, como as infecções, as neoplasias, as doenças inflamatórias não infecciosas e uma miscelânea
dentre esses quadros. Pode passar, por favor. E aí são inúmeras opções de etiologia das febres por grupos de causas, né? Temos as infecções, tuberculose, extrapulmonar, miliar, os abscessos, infecção urinária, sinusite, as neoplasias, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, hepatomas, carcinomatose, as doenças inflamatórias não infecciosas, que em sua maioria acabam sendo doenças reumatológicas, e a miscelânea, que tem algumas opções um pouco diferentes, né? Que é febre por drogas, febre factícia, febre do Mediterrâneo, a trombose, o edema aguda, tireoidite subaguda, cirrose, hematoma, hipotireoidismo. O nosso quadro, a nossa paciente está dentre uma dessas opções. Pode passar, por favor. Voltando, então, ao caso clínico. Pode passar, Mônica. O primeiro dia de internação da paciente, retornando aqui no caso clínico, a paciente mantém uma queixa de odinofagia, cansaço e febre, e relata nessa primeira visita que ela teve uma perda ponderal de 6 quilos em 15 dias. Ao exame, ela não tem nenhuma alteração de exame físico, da que já foi relatado, e ela mantém uma tendência à taquicardia. A conduta é solicitada sorologia para Zika, citomegalovírus, Epstein-Barr, dengue, hepatites virais, HIV, função hepática, VHS, fator reumatoide, eletro e ecocardiograma. O que ela tem de alteração nesse primeiro exame após a internação? Mantém uma gama-GT um pouco elevada, um TJO e TGT, a função hepática segue tocada, um VHS de 102 e uma PCR de 6,7. Pode passar, por favor. O resultado dos exames solicitados acima, né? Ela também tinha uma hemocultura e uma urinocultura que foram pedidas na emergência. Ambas negativas. Um fator reumatoide de 10. As sorologias virais todas negativas. E o eletro apresentando uma taquicardia sinusal. E o eco transtorácico sem alterações. Pode passar, Mônica. Aí, no segundo dia de internação, a paciente refere uma piora do cansaço, uma piora da odinofagia e uma dor intensa no pescoço que irradiava para a região retroauricular. Pode passar. Ao exame físico, ao examinar essa paciente, ela apresentava uma tireoide palpável. Como a queixa dela era muito relatada como sendo uma dor intensa no pescoço, essa tireoide foi examinada. E apresentou uma tireoide palpável, difusamente aumentada e firme, dolorosa palpação. Apresentava tremores finos em mãos. Foi solicitado, então, TSH, T4 livre e ultrassom de tireoide. Pode passar. Os resultados. Apresentou um TSH de 0,06, a margem do exame no hospital é de 0,25 a 5, então ela tinha um TSH suprimido. Um T4 livre de 7,53, uma margem de 0,82 a 1,51, então um T4 livre aumentado. E ultrassom de tireoide, o laudo veio com uma tireoide tópica, com volume aumentado, uma ecogenicidade reduzida e ecotextura heterogênea difusamente. Presença de múltiplas formações arredondadas anecoicas, sem fluxo ao Doppler, esparsas e visibilizados nas raras regiões polpadas, nos terços superiores e inferiores sugestivas de cistos colóides. Não foram individualizados nódulos, porque é importante a gente fazer exame de ultrassom numa tireoide palpável exatamente para excluir que tenha essa presença de nódulo, né? Pode passar, por favor. E veio uma interrogação pela conclusão do exame de tireoidite. Pode passar. Aí aqui a gente tem as imagens do ultrassom. Se você quer comentar, Angélica, sobre as imagens? A gente colocou uma setinha. Boa, Thalita, por favor, o próximo slide, Mônica. Tá. Pode passar, Mônica, por favor. Tem outra imagem. Só para identificar as estruturas, né? Então, nesse ultrassom a gente vê, né, como a imagem do tecido tiroidiano está hipoecóico, né? São as áreas mais escuras e bem heterogêneo, né? Pode passar, Mônica.
E nessa imagem a gente vê 2 cistos ali na topografia do istmo, provavelmente cistos coloides, né? Pode passar, Mônica, por favor. Isso aí é a imagem do lobo direito da tireoide, você vê bem heterogênea, né? Para mostrar essas áreas escurecidas, né? Pode mostrar o outro. Eu acho que o outro é só a imagem do lobo esquerdo, né? Sim. E a última imagem, Mônica, pode passar? Até mais um slide para frente, eu acho. Pula esse slide. Outro. Esse. Aí mostra o Doppler também, que você percebe que o parênquima tiroidiano ele não tem muito de vascularização, né? Ou seja, o fluxo é reduzido difusamente, né? Acho que aí agora você vai precisar voltar para o slide anterior. Esse é. Aí, Thalita, segue. E então a conduta foi iniciado um beta-bloqueador anti-inflamatório e solicitado o anti-TPO, TRAB, T3 livre e cintilografia com tecnésio. Na cintilografia, na verdade, a gente pediu inicialmente uma cintilografia com iodo, mas a cintilografia com iodo requer um preparo da dieta pobre em iodo por um período de 15 dias. Como a paciente estava internada e o nosso objetivo era um resultado mais rápido, a gente optou por fazer a cintilografia com tecnésio. O beta-bloqueador utilizado aqui foi o atenolol, em 25 miligramas, e o anti-inflamatório ibuprofeno, de 400 miligramas por 3 vezes ao dia. Os resultados, o TRAB, ele veio não reagente, o TSH suprimido em 0,06, o T3 livre 12,47, bem aumentado, a faixa até 4,59, o T4 livre de 7,53, também bem aumentado, e o anti-TPO positivo. Na cintilografia com tecnésio, o resultado foi que não se observava área de acúmulo significativo do radiotraçador na região cervical anterior e uma distribuição fisiológica nas glândulas salivares e mucosa oral. Ou seja, ele não captou, a tireoide não captou o radiotraçador. Pode explicar, por favor, Mônica. Thalita. Oi. Pede para retornar, Mônica. Pode retornar para mostrar a imagem da cintilografia, tá? Antes do ultrassom. Eu acho que ele foi... Essa é a cintilografia. Isso. Você vê as glândulas salivares captando, né? Radiotraçador, a fúrcula external embaixo. E ali na região cervical você não vê a tireoide. Praticamente a tireoide apagada, né? O que normalmente teria pelo menos alguma captação do radiotraçador em condições normais, né? Acho que pode prosseguir, Mônica. Obrigada. Eu havia ajeitado algumas coisas no slide, mas acho que esse que eu apresentei e enviei para a Mônica não era o que eu ia colocar no final. E aí a conduta foi iniciado um corticoide, a gente começou a prednisona, 40 miligramas, uma vez ao dia. Pode passar, Mônica, por favor. A evolução do quadro. A paciente referiu uma melhora da odinofagia e uma melhora parcial do cansaço, melhora da odinofagia e da dor no pescoço, né, que era a queixa principal, uma melhora parcial do cansaço, apresentou um controle da frequência cardíaca e recebeu alta hospitalar com prescrição de corticoide, a prednisona que a gente está fazendo uso, e o beta-bloqueador atenolol. Foi em um encaminhamento para acompanhamento de endocrinologia. Pode passar. Só que, após 2 dias, a paciente retorna devido a uma dispneia aos esforços, tremores, palpitações, ansiedade, irritabilidade, agitação e sudorese. E é novamente internada para investigação, uma suspeita, né, de crise tireotóxica. A conduta, então, nessa internação, nessa nova internação, é iniciado o propranolol de 40 miligramas, 2 vezes ao dia, uma dose total de 80 miligramas, propiltiuracil de 200 miligramas, 3 vezes ao dia, corticóide, hidrocortisona de 6 miligramas, 100 miligramas, 3 vezes ao dia, e hidratação venosa. No primeiro momento que ela foi internada, ela não fez o uso do propiltiuracil por conta de não ter entrado em uma crise tireotóxica. Até então, era uma tireoidite subaguda, que eu vou falar um pouco mais adiante o porquê disso.
A evolução, após 3 dias, foi reduzida a hidrocortisona para 100 miligramas, 2 vezes ao dia, ao invés de 3. E após 6 dias, o propanolol também foi reduzido para 40 miligramas, 1 vez ao dia. E a prednisona para 40 miligramas, 1 vez ao dia. O laboratório na auto já tinha uma redução do T4 livre, um valor de 2,77, e a paciente recebeu alta hospitalar após uma internação, acho que de 10 dias. Ela recebeu alta para acompanhamento ambulatorial. Pode passar, Mônica. Aí aqui eu vou começar a falar um pouquinho da tireoidite, né? Então, o nosso quadro, na verdade, a paciente, apesar de apresentar febre e por ter procurado o hospital por 4 vezes e ter ficado muito focado nisso, numa febre de uma origem infecciosa, não era. Era uma febre resultante de uma tireoidite subaguda e que só foi mais elucidada exatamente quando ela abriu o quadro da dor no pescoço. Então, as tireoidites, de uma forma geral, a gente tem a tireoidite de Hashimoto, ou crônica, que eu acho que é a tireoidite mais conhecida, né, que é uma tireoidite autoimune. Nessa você tem a presença de altos anticorpos, né, o anti-TPO e anti-tireoglobulina. Esses dois autoanticorpos, quando juntos, eles apresentam uma sensibilidade de 95% a 100%. E também o antirreceptor de TSH e o antitransportador de iodo, que juntos apresentam uma sensibilidade de 15% a 20%. Nesses casos, o paciente acaba fazendo uma reposição hormonal praticamente por toda a vida. A tireoidite subaguda linfocítica, que é indolor, é uma tireoidite indolor, autolimitada. 50% dos casos está relatado que evolui para Hashimoto, e ela muitas vezes é descoberta ao acaso por exames de rotina. Não costuma apresentar muita queixa. A tireoidite subaguda granulomatosa, que nós vamos falar mais adiante. A tireoidite pós-parto, que pode ocorrer até 1 ano após o parto, e tende a ser subclínica. Então, quando algumas vezes pode também apresentar uma fase tireotóxica seguida por um hipotireoidismo, durando de 1 a 4 meses. Tem uma incidência até alta, se você considerar os subclínicos, de 3% a 16%, é considerada uma variante da Hashimoto. A tireoidite infecciosa tem a piogênica e a tuberculose, né? E nesse quadro já se apresenta mais com uma questão de infecção mesmo, como da piogênica, por exemplo. Você tem uma febre alta, você tem uma leucocitose com desvio. A tireoidite aquitínica, ela é provocada quando você faz uma terapia com iodo radioativo, que é usado em pacientes com doença de Graves, e aí o paciente já tem esse diagnóstico e apresenta uma piora do hipertireoidismo e mais a dor. Após ter feito a aplicação, você já pode desconfiar dessa tireoidite aquitínica. A tireoidite medicamentosa, você tem 3 medicamentos aí que tem que prestar bastante atenção, que estão envolvidos na patogenia, que é o alfa-interferon, que é usado em tratamentos de hepatite B e C, a interleucina 2, que é usada em neoplasias, leucemia principalmente, e a amiodarona, que é bem utilizado, o antiarrítmico, muito utilizado, né? 35% da composição da amiodarona é de iodo, então ela também pode provocar essa tireoidite. E a tireoidite fibrosante de Riedel, que é uma tireoidite, uma causa desconhecida, e que faz parte de um grupo de doenças fibrosantes, idiopáticas. Ela não faz só na tireoide, ela também acaba atingindo outros órgãos além da tireoide. Pode passar, por favor, Mônica. Entrando no nosso caso, que é a tireoidite subaguda. Tem inúmeras nomenclaturas de tireoidite de quem vem, subaguda granulomatosa, subaguda dolorosa e tireoidite células gigantes. Ela é considerada uma causa incomum de hipertireoidismo, é um quadro mais raro. A epidemiologia atinge principalmente mulheres e adultos jovens de meia idade. Pode passar. Aqui é a patogenia, mais ou menos como ocorre esse quadro, como que se dá a ocorrência da tireoidite. Normalmente, o paciente tem uma infecção viral prévia, uns 10 a 15 dias antes da apresentação da tireoidite. E os vírus envolvidos são inúmeros, mas principalmente Coxsackie,
o adenovírus, o sarampo, a cachumba, o vírus essencial respiratório, e já tem, inclusive, artigos já publicados do SARS-CoV, que é o atual, também envolvido no desenvolvimento da tireoidite. O HLA-B35, que é um antígeno leucocitário humano, né? Ele apresenta, né, esse agente viral ao macrófago, forma um complexo ativando os linfócitos T, ocasiona uma lesão das células moleculares da tireoide por uma reação cruzada, faz proteólise com rompimento dos folículos, liberação dos hormônios T3 e T4, né, gerando um hipertireoidismo, por aumentar o T3 e T4 abruptamente na circulação sanguínea. Com o tempo, diminui a tireoglobulina e inibe o TSH, e por isso acaba reduzindo a síntese do T3 e T4. Você passa de uma fase de hipertireoidismo para uma fase de eutireoidismo, hipotireoidismo e uma normalidade. Resumidamente, você tem uma lesão inflamatória do parênquima, da tireoide, que cursa com o extravasamento do conteúdo do colóide dos folículos, que é onde você armazena a tireoglobulina, o T3 e T4. Então, quando rompe esse folículo, o colóide é liberado na corrente sanguínea, você tem uma alta do T3 e do T4, uma alta súbita na circulação. Não é por uma produção aumentada. O hipertireoidismo, nesse caso, não se dá por uma produção aumentada pela tireoide, mas sim pela liberação do que estava armazenado no colóide. Pode passar, por favor, Mônica. A patogenia, doença autolimitada. A inflamação e hipertireoidismo pode durar de 2 a 4 semanas, se não houver tratamento. Alguns estudos, né, mostram que 15% acaba evoluindo com hipotireoidismo permanente, tendo que fazer uso de levotiroxina, e até 4% pode ter uma recorrência do quadro da tireoidite entre 6 a 21 anos do primeiro evento. O hipertireoidismo tende a ser leve e transitório e raramente ocasiona taquicardia ventricular e crise tireotóxica. Então, a nossa paciente aqui, ela acaba se encontrando, né, o espaço raro do raro. Já é raro você ter um quadro de tireoidite subaguda e é raro também evoluir com a crise tireotóxica e ela acaba tendo os dois. Pode passar, por favor. As manifestações clínicas. Principal é a dor no pescoço, que é localizada na tireoide, ou irradiando para a parte inferior do pescoço, mandíbula, garganta e ouvidos. Febre, fadiga, astenia e mal-estar. E uma tireoide aumentada difusamente ou assimétrica. Nisso aqui ela se encaixava perfeitamente, né? Ela apresentou todas essas manifestações. Pode passar, por favor. Os achados laboratoriais, você tem um aumento do T4 livre do T3, você tem uma redução do TSH, um aumento da PCR do VHS, aumento da tireoglobulina, pode ter uma anemia suave, uma anemia leve, que foi o que ocorreu com ela, tinha uma alteração leve da série vermelha, uma leucocitose, uma função hepática levemente alterada, que ela apresentou, né, desde a internação, uma função hepática tocada, e o anti-TPO, ele pode não ser detectado, pode ter um aumento bem leve. Ela também possui o anti-TPO. Não é tão comum que tenha, mas pode acontecer. Pode passar, por favor. O diagnóstico é baseado na clínica, das manifestações mesmo, no diagnóstico clínico, corroborado por um laboratório com aumento do T4 livre do T3 e uma redução do TSH. Além dos exames de imagem, que é o ultrassom, que mostra a tireoide hipercogênica, focal ou difusa, e com baixo fluxo ao Doppler, que foi o que a gente viu no exame dela, e na cintilografia uma baixa captação do radiotraçador, que também é o que ocorreu no exame dela. Pode passar, por favor. Qual o tratamento para a tireoidite subaguda? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o alívio da dor, porque o paciente realmente queixa de bastante dor no pescoço. Então, você usa anti-inflamatórios não esteroidais, o Duprofeno, numa dose de 1.200 a 3.200, que foi a dose que nós usamos com ela, ou naproxeno, de 500 a 100 miligramas. Se após 2 dias a paciente não apresentar melhora da dor, você então inicia o corticoide, que é prednisona com 40 miligramas ao dia,
que foi o que também fizemos com ela. Se o paciente apresentar uma melhora do quadro de dor, você reduz entre 5 e 10 miligramas em 1 ou 2 dias, vai fazendo uma redução gradual desse corticoide. Se a dor retornar, você volta para a dose prévia. Ou seja, se a paciente estava com 40 miligramas, melhorou, você reduziu para 30, para 20, e com 20 miligramas ela sentiu dor, você retorna para o 30 miligramas, para a dose que ela estava fazendo antes da dor. E mantém essa dose por mais 2 semanas. A intenção aqui do corticoide, além do alívio da dor, ele também reduz a conversão periférica de T3 em T4. Não, de T4 em T3, tá certo, eu já consertei. De T4 em T3. Então, além dele ter esse benefício de melhorar a dor, ele também tem esse benefício de reduzir essa conversão periférica do hormônio que foi liberado na corrente sanguínea. E você faz o alívio dos sintomas. Se a paciente estiver apresentando palpitação, ansiedade e tremores, como era o caso dela, você pode fazer o beta-bloqueador, o atenolol de 25 a 50 miligramas por dia, ela fez a dose de 25, ou o propranolol de 40 a 120 miligramas por dia. Você monitora a paciente de 2 a 8 semanas para acompanhar as fases evolutivas, porque essa paciente pode evoluir com o hipotireoidismo e o eutireoidismo. Não é comum que a paciente tenha sintomas de hiper e hipotireoidismo, mas pode ocorrer como aconteceu com a paciente. Então, você tem que acompanhar durante esse período para verificar se ela vai fazer essa manifestação. Pode passar, por favor. E agora, sobre a crise tireotóxica. A crise tireotóxica é uma manifestação clínica da tireotoxicose, quando você tem um aumento dos hormônios tireoidianos, e como ocorreu com ela, e você faz uma manifestação clínica por conta disso. É uma condição rara. Tem fatores de risco que levam essa crise a ocorrer, que é o hipotireoidismo antigo, quando a pessoa já tem um hipotireoidismo que não é tratado, e você faz um aumento dos hormônios, não da forma abrupta como dela, né, mas faz um aumento dos hormônios por não ter feito o tratamento, a cirurgia tireoidiana ou não, o trauma e o uso agudo de iodo. A patogênese não é bem definida, ainda é desconhecida. O que consegue se observar, o que acredita-se que ocorra, é que teria um aumento rápido dos hormônios tireoidianos na circulação, que aí seria o caso dela. Além disso, o aumento da responsividade a catecolaminas e o aumento das respostas celulares aos hormônios tireoidianos. Então, além do aumento dos hormônios, as células responderiam mais ainda a esses hormônios. Pode passar, por favor. As manifestações cardíacas. A paciente pode apresentar manifestações cardíacas, né? Taquicardia, a mais comum é a fibrilação atrial. Ela pode apresentar uma insuficiência cardíaca congestiva e as manifestações podem ser até bem graves, como hipotensão, arritmia e morte. A paciente apresenta aumento de temperatura, também tem alterações mentais, que é agitação, ansiedade, delírio, psicose, torpor e coma. Aqui, inclusive, tem alguns estudos que observaram que só alteração mental, que pode acontecer só alteração mental como sintoma da crise tireotóxica. Pacientes que não apresentaram nenhum outro sintoma, não apresentaram manifestações cardíacas, nem febre, nem manifestações gastrointestinais, só apresentaram alterações mentais. E na investigação da alteração mental, com a busca de exames, concluiu-se ser uma crise tireotóxica. E também que essas alterações mentais estariam associadas a uma maior mortalidade. Quando elas ocorrem, elas estão associadas a uma maior mortalidade. E manifestações gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e falência hepática. Pode passar, por favor. O diagnóstico são os sintomas severos, né, febre, alteração cardíaca e mental, em pacientes com laboratórios de hipertireoidismo. Então, o paciente apresenta uma dessas alterações ou todas essas alterações e, junto, ele tem um laboratório de hipertireoidismo. Não tem um diagnóstico definido, existe um score que auxilia nessa pontuação, que você considera nesse score a disfunção da temperatura, né?
e conforme ocorre a disfunção, você pontua de 37,2 a 37,7, 5 pontos, vai de 5 pontos até 30 pontos, de acordo com a alteração da temperatura. Disfunção do sistema nervoso central, se ele não ocorre, você não pontua. Se ocorre uma agitação leve, você pontua em 10 pontos. Se ocorre delírio, psicose, uma letargia extrema, são 20 pontos. E se for grave, uma crise convulsiva ou coma, 30 pontos. E disfunção gastrointestinal e hepática. Pode estar ausente, não pontua. Se moderada, diarreia, náusea, vômito ou dor abdominal, são 10 pontos. E se grave, com uma icterícia inexplicável, são 20 pontos. Na disfunção cardiovascular, você pontua de acordo. Tem 2 divisões, né? Considerando a taquicardia e considerando a insuficiência cardíaca congestiva. E também no caso, se houver fibrilação atrial. No caso da taquicardia, você pontua de acordo com o valor da frequência cardíaca. Na disfunção cardiovascular, você pontua, se ausente, não pontua. Se tiver um edema periférico, é considerado leve, são 5 pontos. Se tiver estertura em vasos pulmonares, é moderado, são 10 pontos. E se grave, seria o edema pulmonar, que eu pontuaria 20 pontos. No caso da fibrilação atrial, se ocorrer, você pontua em 10 pontos. Se a paciente tem um fator desencadeante, você também pontua em 10 pontos. O fator desencadeante é aquele que eu falei anteriormente, da cirurgia prévia, de já ter um hipotireoidismo. E aí, de acordo com esse somatório dos pontos, você consegue definir entre a crise altamente uma crise, não ter a crise, uma crise iminente ou altamente sugestiva da crise tireotóxica. Pode passar, por favor. Só para falar para vocês, a paciente... Você consegue voltar, Mônica, no score? A nossa paciente, considerando assim, ela pontuando a temperatura, que eu considerei de 37,8 a 38,3, que era mais ou menos o que ela apresentava nesse momento, ela pontuaria 10 pontos pela temperatura, pela frequência cardíaca, que ela sempre se manteve entre 110 e 120, ela pontuaria mais 10 pontos, e pela agitação, ela pontuaria mais 10 pontos. Então, ela pontuaria um total de 30 pontos. Ela entraria na crise tireotóxica eminente. Pode passar, por favor. Qual o tratamento? A gente segue uma base de tratamento, mais ou menos com 5 pilares, que é o bloqueio da síntese hormonal com drogas antiroidianas, que é o propiltiuracil e o metimazol. Aqui, nesse ponto, o propiltiuracil teria uma vantagem sobre o metimazol, porque ele diminui a conversão periférica do T4 em T3. O metimazol não tem não é tão intenso nessa abordagem. Você tem o bloqueio da liberação dos hormônios tiroidianos pré-formados, que seriam os sais de iodeto e o lítio. Eles impedem que o iodo seja usado para a formação de novos hormônios. Os hormônios que já estão pré-formados, ele impede a organificação do iodo para a formação dos hormônios, para que não piore a situação do paciente que já possui um aumento dos hormônios na corrente sanguínea. Então, ele impede essa liberação dos hormônios tiroidianos pré-formados. E você, quando visa o bloqueio da conversão periférica de T4 em T3, de novo, você faz o uso do glicocorticoide, né? E também do beta-bloqueador. O mecanismo do beta-bloqueador aqui seria inibir a desiodase, que é uma enzima envolvida nessa conversão do T4 em T3. E a depuração aumentada de hormônios tiroidianos, você usa a colestiramina, que o objetivo é que você diminua a reciclagem enterohepática dos hormônios tiroidianos. Pode passar, por favor. O tratamento, as doses. O propiltiuracil, você pode fazer uma dose de ataque de 500 a 1.000 miligramas e uma dose de manutenção, 250 miligramas de 4 em 4 horas. Ou usar o metimazol. A vantagem dessas medicações é que você também consegue fazer por via retal, se necessário. Você tem a terapia contra a liberação hormonal, que seria com os sais de iodo, né, e o lítio. Também nessas doses. O lítio, ele não é usado, tem que ter muito cuidado, porque ele é muito relacionado, ele é muito neurotóxico e nefrotóxico.
Então, ele não tende a ser muito usado, tem que ter cuidado com ele. O propanolol, você usa de 60 a 120 miligramas a cada 4 ou 6 horas. Pode usar o esmolol, hidrocortisona, você faz uma dose de ataque de 300 miligramas, que foi o que foi feito, né? E uma dose de manutenção depois de 100 miligramas de 8 em 8 horas, ou a dexametasona, 2 miligramas de 6 em 6 horas. E a colestiramina de 1 a 4 gramas de 12 em 12 horas. Também existe um tratamento, que até foi relatado no estudo, que não é comum, mas que foi realizado por um estudo, que seria a plasmaférese, que é quando você não consegue uma resposta, um sucesso com a terapia tradicional, a paciente está em vigência de uma crise tireotóxica e precisa se preparar para uma cirurgia de retirada, uma tireoidectomia. Então, você poderia usar a plasmaférese nesse contexto. A paciente fez, no caso, e teve um resultado positivo. Pode passar, por favor, Mônica. É isso. Obrigada, Thalita, pela apresentação. Ótima apresentação, Thalita. Bem objetiva aí nas informações, né? Era um caso bem extenso, a gente tentou enxugar o máximo que conseguiu, porque ela evoluiu com uma patologia puxando a outra, né? É importante a gente pontuar, né, nesse tipo de caso, que a história e o exame físico do paciente é sempre algo muito importante para a gente definir a orientação em termos de solicitação de exames e até conduta terapêutica, né? Enfim, esse caso não é um caso comum, obviamente, né? Não é todo mundo que pensa numa tireoidite subaguda na emergência, isso é uma coisa que realmente acaba passando sem a gente perceber. Mas, enfim, ela realmente, o que tornou o diagnóstico mais assim, sugestivo foi mesmo aquilo que a Thalita falou, a dor, né, cervical, né, com a queixa de dificuldade de deglutir, né, e a palpação dolorosa da tireoide, né, isso aí realmente estava bem visível quando a gente examinou. E, bem, graças a Deus a evolução foi satisfatória, né? Mas ela realmente manteve vários dias febril, com dificuldade até de controle da temperatura, né? Enfim, e em relação ao uso, né? Quando ela retornou e acabou tendo que fazer uso, fez uma crise tireotóxica, né? Provavelmente por uma liberação maior dos hormônios, né, que já vinham sendo liberados gradativamente, ela deve ter feito uma liberação mais intensa e acabou desencadeando essa reinternação. Ali, no caso, ela teve uma boa resposta, né? Acabou que depois de 6 dias ela foi embora. O uso do propil, nesse caso aí, né, nessa última internação antes de receber alta, ele praticamente veio mais no contexto de auxiliar essa questão da conversão periférica do T4 em T3. Nós acreditamos que tenha sido esse o efeito dele, né? Junto com, obviamente, a hidrocortisona, com os beta-bloqueadores, que conseguiram controlar a sintomatologia cardiovascular e deixar a paciente mais compensada para poder ir embora, né? Mas o caso muito interessante, não é uma coisa que a gente vê toda hora, não. Para quem não vê isso dia a dia, valeu a pena mesmo essa apresentação sua, tá, Thalita? Tá de parabéns aí. Obrigada. Angélica, como você é nossa moderadora aí, abre sua câmera também. Aí, agora a gente pode te ver. Não, beleza. Assim, eu tinha uma pergunta, quer dizer, a paciente só apresentou dor cervical quando já estava internada? Não tinha essa queixa inicial? Então, a queixa inicial era de odinofagia. Eu acredito que ela não conseguia verbalizar. Quando ela engolia, ela sentia dor. E ela não conseguia verbalizar essa dor no pescoço. Mas a dor ficou bem clara no segundo dia de internação. Quando eu fui ver, ela falou que além da dificuldade de engolir, da dor ao deglutir, ela estava com muita dor no pescoço. Aí eu lembro que ainda voltei e falei com a Angélica, nossa, muito estranho, ela está com muita dor no pescoço e não tem nada na garganta.
E a Angélica falou, você palpou a tireoide? Eu falei, não. É isso que eu queria lembrar, que a gente naturalmente não vai lembrar, né, Acaba que de não pensa na tireoide, né? E aí, tireoide numa emergência, com a Angélica febre, dor de falou da garganta. tireoide, eu voltei para palpar a tireoide, e a tireoide de fato era palpável, dolorosa. Aí, então, E aí que palpando a começou, tireoide, tinha dor, né? isso, e aí começou a investigação, a solicitação dos exames referentes à tireoide. Né? Certo. Então, a dor que ela tinha era uma dor típica que subia do pescoço para trás das orelhas, né? Que é aquela dor típica da tireoidite. Eu acho que ela não conseguia definir isso bem, porque ela só sabia que deglutia e doía, mas não sabia dizer que a dor era aqui na região anterior do pescoço, né? Mas acho que ela fez uma agudização do quadro que acabou ficando mais claro isso. Tá, obrigado. Passo a palavra aí para a Mônica, porque tem muita gente já com a mão levantada. Pois é, mas vamos lá, eu olhei aqui. A Denise levantou a mão primeiro. Acho que a Denise quer fazer alguma pergunta, alguma consideração. Oi, boa noite, tudo bom, pessoal? Eu acho que está aparecendo Boa aqui. noite. Boa noite. As considerações que eu gostaria de fazer, porque o quadro da tireoidite subaguda não é tão incomum quanto a gente imagina. Depende de quem veja. Não diagnostica, né? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Eu sou otorrino. Então, é muito comum a gente ter no consultório a paciente que vem com um quadro febril, porque geralmente a tireoidite subaguda ela é causada por uma infecção viral prévia, né, Coxsackie, adenovírus, cachumba, isso é comum, né, a parotidite, né, a gente não vê com tanta frequência, mas o otorrino vê muito. Então, você vê, a paciente está com dor na garganta, às vezes refere dor no ouvido, é um desconforto, e geralmente é a mulher de 30 a 50 anos. Então, já vem até um pouco estigmatizada, que isso daí não tem nada. Aí começa com os diagnósticos de refluxo, de sinusite, de uma série de coisas. Então, quando você examina o paciente, a orofaringe dela não está vermelha, não tem secreção nasal, o ouvido não tem absolutamente nada. Obrigatoriamente, né, faz parte do exame clínico, o exame do pescoço, não tem linfadenomegalia, você palpa aquele aumento de fluxo da glândula, é comum, incomoda demais, é uma dor terrível, e a gente faz o diagnóstico de tireoidite. Às vezes nem faz cistografia, só mesmo um ultrassom e já encaminha para o endócrino para tratar. E faz o tratamento com um anti-inflamatório, né? Mas, assim, é mais comum do que a gente imagina. Tá? É porque a gente vê pouco, porque depende do paciente que vai. Geralmente, é o paciente que já veio 2, 3 dias de outros médicos, já passou na emergência e continua com a dor na garganta, desconforto no ouvido e essa dor no pescoço. Então, nunca esquecer de palpar a tireoide, era só isso que eu gostaria, até pela especialidade, né? A gente já bota a mão direto no pescoço. Mas ótimo, excelente apresentação, muito boa. A Martinha também quer falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. A minha câmera não sei por que não está abrindo. Thalita, parabéns pela apresentação. Adorei que você deu aí ênfase à história social da paciente, como a gente vem fazendo na tutoria, né? Queria fazer algumas observações em se tratando de uma sessão geral, né, de um hospital de alta complexidade, uma sessão de clínica médica. Você falou que reduziu, né, encurtou um pouco a história pela complexidade, mas, assim, em se tratando de uma sessão de clínica médica, não esquecer, né, de fazer a revisão de sistemas, se essa doente tinha poliartrite, se tinha lesão cutânea, lesão ocular, outras coisas que afastassem ou indicassem presença de uma colagenose, né? E anemia, sempre dizer os índices hematimétricos, tá, Thalita? E eu não sei se passou desapercebido ou se a paciente não fez um ecocardiograma, né? Fez um eco tristorácico. Fez o eco, sem dilatação ventricular e sem disfunção ventricular. Sem disfunção. Perfeito. Eram essas as considerações que eu queria fazer, mas está de parabéns, estou orgulhosa de você. Obrigada.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Cláudia. Não, eu quero dar os parabéns à nossa jovem médica, porque eu achei muito bem apresentado o caso. E assim, eu fiquei tão emocionada com o título da sessão, gente, que a febre não é sinônimo de infecção, que vocês não podem imaginar como eu estou feliz com a preocupação da gente formar médicos que tenham esse pensamento na cabeça, né? Então, assim, eu acho que talvez essa, como a Denise falou, né? Talvez a odinofagia, na verdade, já pudesse retratar a dor no pescoço, então, exaltando aí a necessidade do exame físico, né? E que realmente ela encaixou completamente no síndrome de febre de origem obscura, que é aquela que tem febre persistente por mais de 2 semanas, que é o que geralmente uma causa viral se resolve, e que a pessoa fez os exames iniciais, básicos, e que esses exames não foram capazes de desvendar a causa da febre, que é exatamente o que essa doente tinha, né? E as 3 principais grandes, né, causas de febre, como foi falado aí, que as infecções, as inflamatórias e as doenças neoplásicas, né? E, assim, pontuar que poucas doenças dão VHS acima de 100 ou maior do que 100, né? E as doenças inflamatórias, particularmente as colagenosas, elas têm essa característica. Então, assim, achei muito bom o tema, muito bem apresentado, muito pertinente, né, na época do Covid. As pessoas ficam só com aquela coisa de Covid, e a gente tem que abrir a mente mesmo para pensar em outras coisas. Parabéns. Sim, Cláudia, interessante essa observação. Até para complementar, desculpa, eu perdi meu áudio, meu som, e eu perdi parte da conversa, que de repente apagou tudo. Mas a gente até levantou sobre casos de tireoidite subaguda, né, em vigência de Covid, né, Thalita? E a gente pegou um artigo aqui lá italiano com 4 casos relatados lá na Itália no passado, em outubro. Então, assim, na vigência do Covid também é uma coisa que tem surgido. Tem um caso publicado aqui de São Paulo também, de tireoidite subaguda pós-Covid também. Muito interessante, né? Uma doencinha que está aí para desafiar o raciocínio médico de todos nós, né? Dos mais jovens aos mais avançados, vamos dizer assim. Eu acho que, sem dúvida, pertinente. Quem é que não ia pedir um exame de Covid para uma doente jovem, na pandemia, com febre, de início agudo, e com esse exame com odinofagia? Todo mundo ia pedir, né? Claro. Ia repetir também, se viesse negativo. Está certo. A conduta foi realmente pertinente, né? Mas, por não melhorar, acabou levando a internação, e aí acabou rolando isso aí. Mas um caso interessante. Tá, parabéns, hein, Thalita? Foi ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida a ser levantada? Obrigada, Cláudia, pelos comentários. E assim, Thalita, parabéns. Esse caso você conduziu esse caso super bem. Foi um caso, eu lembro exatamente disso, quando você comentou, você chegou falando, que estranho o caso dessa menina, ficou na tua cabeça, você queria identificar o que foi. E assim, eu, como professora de propedêutica, fico até feliz em ver que o exame físico, a história clínica, né, e o exame físico fecharam o diagnóstico. E para mostrar que não é. A paciente já tinha feito 500 tomografias e nada tinha fechado, né? E foi lá, só... É claro que teve a brilhante experiência da Angélica do nosso lado, que já tem um viés endocrinológico, que pensou logo na tireoide. E o nosso exame físico fechou o diagnóstico, né? Foi ele que guiou. Isso que eu falo com vocês sempre. É muito importante. Você não está conseguindo entender o que está acontecendo, volta lá, vê o paciente, conversa com ele, examina de novo, põe a mão no paciente, porque ali você vai conseguir te guiar para a chave, né? Para o seu raciocínio clínico melhor. Thalita, você é brilhante, foi ótima a tua apresentação, eu sempre falo isso, você consegue reproduzir bem o que você está querendo passar, você ser muito bem esclarecida, você se expressa muito bem. E a Angélica foi ótima aí te guiando, te ajudando a moderar essa sessão. Parabéns mais uma vez, Thalita. Obrigada, Mônica.
Mônica e Thalita. Também gostaria de agradecer o pessoal do segundo andar, a Rosane e a Elisa, que também, na segunda etapa da internação dela, estiveram presentes, né, no auxílio. Também foi ótimo. E quanto aos comentários da Denise, que ela estava fazendo a respeito da experiência dela, né, eu acabei interrompendo aqui o meu áudio, meu vídeo, eu não escutei tudo, mas realmente é mais fácil uma paciente dessa ir direto para um otorrino do que para um endocrinologista, né? Com dor na garganta, vai, obviamente, febre, dor de garganta, vai procurar o otorrino muito mais do que o endocrinologista de casa. Ninguém vai pensar nisso. Ela falou que ela recebe muito, Angélica, e que é parte da propedêutica dela examinar a tireoide, porque ela ia com frequência. Angélica, o que eu disse é que é mais comum do que a gente imagina, né? Porque é muito fácil a gente ver no consultório, é muito comum o paciente sexo feminino entre 30 e 50 anos que já vem com dor, desconforto, às vezes bolo na garganta, né? Antigamente era o globus que o pessoal falava, né? Que depois ficou relacionado com refluxo, essas coisas. Eu já vou fazer 35 anos de formado, então eu já vi essa evolução toda de doenças, né? Em relação ao comentário da tireoidite pós-Covid, está sendo descrito também, né? A gente já está vendo isso, mas normalmente, geralmente, é um vírus respiratório, né? É um vírus, o quadro se inicia mesmo com febre baixa, mal-estar geral, dor na garganta, uma coriza leve e que evolui com essa dor no pescoço e aumento difuso da glândula. E às vezes a gente palpa até nódulo, às vezes até, além da tireoidite subaguda, você pode até descobrir até um carcinoma na tireoide, você palpa um nódulozinho, faz o exame, vem lá aquele nódulo com calcificação. Tá? É comum. Então, o otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço, eles vêm com maior frequência do que uma emergência, né? Assim, na emergência, nesses quadros, principalmente com essa história de Covid que a gente está vendo aí. Foi muito, muito interessante para a gente relembrar. Bom, parabéns, Thalita, parabéns, Angélica, Mônica, a palavra é sua. Bem, eu quero agradecer antes disso a ajuda da Angélica. Obrigada, Angélica, me ajudou muito na apresentação da formação do caso. Bom, então eu vou encerrar a sessão aqui, né, mais uma vez parabenizando a nossa residente, a Thalita, por mais uma apresentação brilhante dos residentes. Eu fico super orgulhosa de cada um de vocês sabem disso. Obrigada pela presença de todos. Foi mais um caso que a gente aprende alguma coisa, é sempre engrandecedor assistir essas sessões clínicas de vocês, que a gente aprende junto com vocês, por mais que seja um caso mais comum, não é o nosso que a gente vê todo dia. E a Thalita soube resumir muito bem o quadro e passar para a gente todas as informações. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Espero encontrar com todo mundo daqui a 2 semanas, né, no dia 20, hoje é dia 15, no dia 29, 19 horas, a gente vai encaminhar o link para todo mundo. E lembrando que, para quem perdeu, quem quiser assistir de novo, é só entrar no site do Instituto Unimed, que a sessão vai para lá amanhã. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.